Fala galera, uhul! Como é que vai essa força? Só na boa? Isso! Começar mais uma aulitia preparada para vocês aí, vamos curtir um sonzinho? Então hoje a nossa aula é exercícios, movimento circular, beleza? Então vamos começar aí só na boa. It's Mr. Brown. Control like remote. Vou chatear que agora são 5 exercícios, galera. Beleza? O exercício 6, é isso que é bom que eu lembrei. O exercício 6 eu estava dando uma olhada, tá com um errinho técnico ali, e daí eu vou colocar na próxima aula de movimento circular, belezinha? Então vamos começar, galera. Olha só. Então exercício 1, exercício de fixação, preste muita atenção. A polia da figura abaixo está girando em torno de um eixo, que é o ponto O, tá? Que é o centro dessa polia. O ponto B dista 1 metro de O e o ponto A 0,5 metros de O. Sabendo que a polia gira com frequência de 10 Hz, pede-se o período de rotação de cada ponto. Então, galera, a gente precisa lembrar do seguinte. Como esses dois pontos, o ponto A e o ponto B, estão girando sobre o mesmo eixo de rotação, a frequência do ponto A é igual à frequência do ponto B. Isso aí, galera, é lá da transmissão do movimento, certo? Quando você tem uma transmissão de movimento e está ligado por um eixo, certo? Você tem uma relação de frequência igual, beleza? Então, se frequência é o inverso do período, se frequência é o inverso do período, logo o período do A também vai ser igual ao período do B. Então, qual que é o inverso da frequência? O inverso de 10 é 1 sobre 10, ou 0,1 segundos. Certo? Eles possuem o mesmo período. Beleza? Item B. A velocidade escalar de cada ponto. Então, velocidade escalar do ponto A vai ser igual a 2π vezes o R do A, divididos pelo período do A, certo? E a velocidade escalar do ponto B é 2π vezes o R do B sobre o período do B. O que a gente já tem? A gente tem todos os dados, né? Foram dados para a gente o período que nós calculamos no item A e nós sabemos também o valor do raio. Então, olha só. 2 vezes π vezes o raio do A. Quanto vale o raio do A? 0,5. Tudo isso sobre o período. Quanto vale o período? 0,1. Mesma coisa para o B. 2 vezes π vezes o raio do B, que é 1, divididos pelo período, que é 0,1. Tá certo? Dividir por 0,1 é a mesma coisa que dividir por 1 sobre 10. 1 sobre 10, tá? Quando você faz a divisão de fração, mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, dividir por 0,1 é a mesma coisa que multiplicar por 10. Então, vou fazer 2 vezes 0,5, 1π vezes 10, 10π metros por segundo. Certo? Então, dividir por 0,1 é a mesma coisa que multiplicar por 10. Então, 2 vezes 1, 2π, então 20π metros por segundo. Ou seja, pelo fato do raio do B ser maior do que o raio do A, você tem a velocidade escalar do B maior. Por quê? Por quê? Por causa do raio, por causa desse comprimento. Essa distância aqui é maior do que a distância percorrida pelo A. Quantas vezes maior? 2 vezes. Por quê? Porque o raio do B é o dobro do raio do A. Beleza? Tranquilo, né? C. A velocidade angular de cada ponto. Então, olha só, galera, lá do item A, a gente já descobriu que frequência do A é igual à frequência do B. Tudo bem? Velocidade angular nada mais é do que o comprimento de uma volta em radianos divididos pelo período, certo? Mas, como o comprimento de uma volta para os dois é igual e o período também é igual,
certo? Eu posso dizer que a velocidade angular do A é igual à velocidade angular do B, beleza? Então, como que eu calculo isso? Olha só, posso fazer essa conta aqui, ou posso usar essa relação. Velocidade escalar é 2π vezes o raio por período. Olha para essa equação e olha para essa. Concorda que essa parte aqui foi recortada daqui, ó? Então eu posso escrever que velocidade escalar é ômega vezes o raio. E você usa essa equação, porque daí você pode encontrar a relação, por exemplo, da velocidade angular e do raio. São grandezas diretamente proporcionais. Se uma aumenta, outra também aumenta. Foi o que a gente acabou de calcular, né? O raio de uma era maior, logo a velocidade foi maior também. Considerando o ômega constante. Então, fazendo essa divisão, eu vou ter que ômega do A vai ser a sua velocidade escalar divididas pelo seu raio. Dividir pela metade é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, 20π radianos por segundo. Se você fizer a mesma coisa com B, a gente já sabe que é igual, mas faça. Quer ver? Ômega do B, vou colocar aqui em cima, tá? Vai ser 20π divididos por o seu raio, que dá 20π radianos por segundo. O mesmo resultado, né? A gente já tinha encontrado essa relação de igualdade, tá certo? Então, lembrando, se você estiver trabalhando com transmissão de movimento por um eixo, a frequência é igual, o período é igual e a velocidade angular também é igual. Tá, professor? E quando eu tiver a igualdade das velocidades escalares, quando a transmissão for feita por uma correia, for dessa seguinte forma, ó, for algo assim, certo? Aí você tem a relação de velocidade igual, não velocidade escalar, não angular. Beleza? Acabou mais um. Então, olha só esse exercício, muita atenção a ele, tá? Vamos lá. Um velocímetro comum de carro mede, na realidade, a velocidade angular do eixo da roda. E indica um valor que corresponde à velocidade do carro. O velocímetro para um determinado carro sai da fábrica calibrado para uma roda de 20 polegadas de diâmetro. Isso inclui o pneu. O motorista resolve trocar as rodas do carro para 22 polegadas de diâmetro. Assim, quando o velocímetro indica 100 km por hora, qual é a velocidade real do carro? Então, olha só, galera, aqui a gente tem um jeito de fazer que é o jeito fácil. Qual é o jeito fácil? Concorda que se ele mudou de 20 polegadas para 22 polegadas, certo? Você tem o quê? 2 polegadas de aumento, certo? Se você comparar o resultado com o número inicial, você pode perceber que esse resultado é 10% daquele resultado inicial, beleza? Então, de novo, se a roda foi de 20 polegadas de diâmetro para 22 polegadas, o aumento foi de 10% em relação ao seu tamanho, beleza? Lembra lá do exercício 1 que nós fizemos, que eu tinha essa relação aqui? Onde com o aumento do raio eu tenho um aumento da velocidade escalar? Se aumentou o diâmetro, consequentemente aumentou o raio, na mesma proporção. Então, se aumentou o raio, vai aumentar a velocidade. Só que eu preciso... Um detalhe, concorda que se eu tenho uma roda maior e uma roda menor, essa ideia aqui, tá? Lembra que a velocidade angular das duas é constante. Ah, então isso aqui eu posso considerar uma constante. Então eu matei o problema. Por quê? Se o raio aumentou em 10%, a velocidade também vai aumentar em 10%. Qual é a velocidade marcada que eu tenho? 100. Quanto que é 10% de 100? 10. Então a velocidade real é 110 km por hora. Só você conseguir enxergar esse aumento, tá certo? Ó, esse aumento, e enxergar essa relação aqui de proporção. Eu coloquei aqui esse dado só para confundir sua cabeça, uma polegada igual a 0,024 metros. Não preciso fazer essa mudança, beleza? Até porque a velocidade está em km por hora, então você ia ter um trabalhão, tá bom? Muito tranquilo se você conseguir enxergar dessa forma aí, é assim que se faz. Vamos lá para o 3. A figura ilustra uma roda d'água constituída de 16 cubas. Cada cuba recebe 5 litros de água de uma bica, cuja vazão é 160 litros por minuto.
A roda gira em movimento uniforme. Qual é o período de rotação da roda? Então, vamos lá. Se eu sei que uma cuba cabe em 5 litros e eu tenho 16 cubas, eu vou ter um total de 80 litros, tá certo? Se essa roda tem uma velocidade de 160 litros por minuto e a minha cuba comporta 80 litros, concorda que essa roda tem uma rotação de 2 rotações por minuto? Você entendeu por quê? Porque olha só, quantas vezes 80 cabem nesse 160? 2 vezes, então são 2 rotações por minuto, certo? Se ela tem uma velocidade de 160 litros por minuto, né? Uma vazão, né? 160 litros por minuto, e nessa roda cabe 80 litros, para ter esse 160 ela tem que dar 2 rotações a cada minuto. 2 rotações por minuto é uma frequência não no sistema internacional, eu preciso transformar. Então, frequência é, no sistema internacional, Hertz, que é a mesma coisa que 1 sobre segundo, que é a mesma coisa que segundo a menos 1. Em outras palavras, essa rotação por minuto não tem problema. O problema está aqui, ó. Essa rotação não tem problema, o problema está no minuto. Então, frequência de 2 rotações em 60 segundos, que é exatamente 1 minuto, tá? Isso daqui dá 1 sobre 30 Hz. Portanto, o período, que é o inverso de 1 sobre 30, é de 30 segundos. Certo? Claro, né? Se ela dá 2 rotações por minuto, uma rotação ela faz em 30 segundos. Tranquilo, né? Qual é a quantidade de água utilizada em 1 hora de funcionamento? Então, olha só. Em 1 minuto, essa cuba, olha só, ela tem quanto? 160 litros. São 160 litros nesses 1 minuto. Ele quer 1 hora. 1 hora são 60 minutos, certo? Quantos litros vai ter nessa quantidade, né? Vamos calcular. 160 vezes 60. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 6, 0. 0 vezes 1, 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 6, 36, dão 3. 6 vezes 1, 3 com 9. Então, 9.600 litros em 1 hora de água. Meu Deus, 9.600 litros é água pra caramba. Sabe aqueles galões que você compra de água para colocar na sua casa? Tem 20 litros, certo? 20 litros. Então aqui só de galão daria 480 galões de água. Isso em 1 hora. Galão para dedéu, né? Vamos lá então. Em um estádio esportivo, uma pista circular tem raio igual a 12 metros. 2 atletas A e B percorrem a pista no mesmo sentido com velocidades constantes, igual a 8 metros por segundo e 6 metros por segundo. Ambos passam pelo mesmo ponto na data zero. Tá certo? O corredor mais veloz estará com uma volta de vantagem sobre o outro na data. Então a gente vai calcular o tempo aqui, porque é o que ele nos dá lá. Então olha só, pessoal. Velocidade do A é igual a 8 metros por segundo. Velocidade do B é igual a 6 metros por segundo. Sempre que você tiver essa condição, aqui a gente tem mesmo sentido. Então, a velocidade relativa, tá, galera? Vamos trabalhar com esse conceito que é importante. O que é a velocidade relativa? É a velocidade que, com quanto que o mais rápido se afasta do mais lento. Então, a velocidade relativa entre A e B é igual a 2. Concorda que a cada 1 segundo, o corredor mais rápido se afasta a uma distância de 2 metros? Porque a cada 1 segundo o corredor anda 8, cada 1 segundo outro corredor anda 6. A distância é 2. No próximo segundo, a distância vai ser 4. E assim sucessivamente. Então eu não preciso trabalhar com essas velocidades. Eu posso trabalhar com a velocidade relativa. Legal? Agora, como ele me falou que o raio dessa pista é de 12 metros, eu vou calcular qual é o comprimento dessa pista, que é 2πr. Ele disse que o π é 3, então 2 vezes 3 vezes 12. Comprimento igual a 72 metros. Agora ficou fácil. Por quê? Por que ficou fácil?
Porque agora basta você pegar a velocidade e o deslocamento e encontrar o tempo, tá certo? Então, olha só. Velocidade é o espaço divididos pelo tempo. Velocidade que é 2. Deslocamento que é 72. E o tempo que eu vou calcular, trocando, né? Opa, era um ΔT. Fica assim. Então, dá 36 segundos. Então, tem aqui a resposta 35, é ela mesma que eu vou marcar. Tinha que ser 36 aqui. Chama que a corrida, maravilha. Passou muito rápido. 36 segunditos. Olha lá, viu? Maravilha. Agora, atenção, concentração. Tá certo? Olha só. Duas partículas A e B descrevem movimentos circulares e uniformes, no mesmo sentido sobre circunferências concêntricas. Tá a figura ali embaixo, tá? Com períodos iguais a 15 segundos e 10 segundos, respectivamente. Então, olha só, galera. Eu tenho aqui, né, o movimento dessas nossas figuritas lá. Para que as partículas retornem à configuração inicial, então alinhadas, mostrar na figura, depois de algum tempo, o menor número de voltas, NA e NB, em que cada uma deve realizar. Então aqui é o seguinte, galera. Elas vão fazer vários tempos. Então vamos pegar, por exemplo, a primeira. A vai ser 15, 30, 45, 60, 75, 90. E a B? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Concorda que em algum momento ali, você não percebeu, mas eu disse o mesmo número para as duas. Olha só. 15, 30, 45, 60, 75, 90. Olha a B. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ouviu novamente? O que é isso? Isso aí nada mais é do que o mínimo múltiplo comum. Sempre que ele pedir exercício com essa característica, basta você calcular o mínimo. Entre quem? Entre 10 e 15. Vamos lá? 10 divididos por 2, 5. 15 eu repito. Por 3, 5 eu repito, que dá 5. 5 dá 1, dá 1. Então, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Como uma vale 15 e a outra vale 10, para essa que dá 15 chegar a 30 são 2 voltas. E para essa que vale 10 chegar a 30 são 3 voltas. Então, NA é 2, NB é 3. NA é 2, NB é 3. Beleza? Tranquilo. Então, a gente aprendeu o seguinte aqui, galera. Aqui, ó. Quando ele estiver falando de ultrapassagem ou coincidir no mesmo ponto, usa a velocidade relativa, tá certo? Aqui ele trabalhou com tempo, né? Em qual vai ser o tempo, qual vai ser o número de voltas, desculpa, que eles vão estar alinhados. Trabalha com o mínimo múltiplo comum. Agora, no exercício 6, comentei, ele tem um errinho aqui, mas a gente pode trabalhar alguma coisa em cima dele. Olha só. 2 automóveis realizam uma corrida em um circuito oval. Observe que o automóvel A dá uma volta completa a cada intervalo de 1 minuto e 20 segundos, enquanto o B realiza, nesse mesmo tempo, 90% da volta. Então, o intervalo de tempo A é igual a 1 minuto e 20 segundos, certo? O intervalo de tempo B é igual a 1 minuto e 20 segundos, só que ele não fez o quê? Faltou 10%, tá? Esse exercício aqui eu tinha que ter uma olhada porque faltam uns dados nele lá. Tá vendo? Ele falou isso e acabou. Celto. Então vamos fazer aqui o seguinte. Vamos fazer aqui um desenho. Fazer uma revisãozinha rapidinha aqui do nosso movimento circular que a galera perguntou sobre transmissão. Então dá uma olhada lá. Olha só. Transmissão. Transmissão do movimento circular. Então eu tenho aqui a transmissão através do eixo. Então sempre lembrar que a frequência do A é igual à frequência do B. Tipo, você tem lá um caninho aqui, você tem um troço aqui e um troço aqui. Beleza? Se a frequência é também igual, o período também é igual. E a velocidade angular também é igual. Tá certo? Beleza? Outra coisa que também é igual. Se você tiver transmissão não por eixo, mas sim por correia, olha só. Então, transmissão, só que agora através de uma correia. Correia. Então, seria esse formato aqui, ó.
Então aqui a velocidade escalar é igual, certo? E a velocidade angular, ela é diferente. Opa, tá certo. A velocidade angular é diferente. Por quê? Porque para dar uma volta completa, esse cara aqui, para acompanhar esse, tem que girar mais vezes, né? Já que a velocidade escalar é igual. Então, se esse cara tem um raio de 3R, e esse aqui tem arco R, essa velocidade angular é 3 vezes maior do que essa, porque ele tem que girar para acompanhar. Belezinha? Então, mais uma aula que a gente consegue encerrar com muito amor, carinho e perseverança. Cultive sua mente. Um beijo. Fui. 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 Yeah.